Fala, grande Roberto, tudo jóia, meu amigo? Então, respondendo a tua pergunta, conforme já conversamos, isso daqui não é para você ter como verdade absoluta. Isso daqui, no meu ponto de vista, é a forma que eu faria e a forma que eu faço com edificações desse porte. É o seguinte: primeiro eu teria uma malha para subestação, teria uma malha geral que iria atender tanto o aterramento dos quadros coletivos, como também o aterramento em uma barra de equalização que eu instalaria em cada bloco, ou seja, próximo ao shaft, instalaria uma barra de equalização para subir, para aterrar os quadros de distribuições, o quadro de distribuição dos apartamentos. Essa malha aqui seria a malha do SPDA, como sua edificação ela tem mais de 60 metros de altura, então o SPDA, por norma que deve ser projetado para essa instalação, seria o tipo gaiola de Faraday. Eu faria um misto, colocaria um Franklin para proteger ainda mais a área superior. Abaixo do Franklin faria a gaiola de Faraday na parte superior e, conforme a norma estabelece, a cada 20 metros eu instalaria o anel, essa parte do SPDA. Com relação à quantidade de descidas, eu faria de acordo com... Teria que fazer o gerenciamento de risco para verificar a parte do projeto das descidas, quantidade de descida do SPDA, enfim. Aqui eu estou te dando só um panorama geral de qual o layout e geometria de malhas e quantidade de malhas que eu utilizaria. Essa malha da subestação, eu equalizaria todas essas minhas malhas. Equalizaria pelo seguinte: essa distância aqui ela está dando aproximadamente 60 metros, então até 90 metros de distância eu, na prática, costumo equalizar as malhas, interligar. Alguns engenheiros equalizam apenas abaixo de 60 metros. Eu prefiro dessa forma, até 90 eu equalizo as malhas. Então, equalizaria aqui a malha o anel inferior do SPDA, equalizaria com a malha geral. Da malha geral, do centro da malha, eu sairia para atender o BEP de cada bloco. E desse BEP, esse BEP, a barra de ecopotencialização, sairia para atender os quadros terminais dos apartamentos. No meu quadro de medição, eu sairia de algum ponto da malha. Eu não sairia dessa barra de equalização, eu sairia diretamente da malha para os quadros de medições. Eu creio que fica mais ou menos nessa parte aqui, então eu faria basicamente isso. Sairia de algum ponto das extremidades mesmo da malha, sairia para atender eu estou fazendo assim de forma grosseira, mas é claro que você faria o percurso de acordo com as caixas de passagem, enfim, estou só fazendo aqui de forma bem grosseira para você entender. Então, das cabeças das hastes aqui da malha geral, eu sairia para atender aqui os quadros de medições, que, se eu não me engano, fica nesse quarto aqui. Deixa eu só dar uma conferida. Pronto, é isso mesmo, o centro de medição ficaria nesse ponto. Com relação à quantidade de hastes, aqui eu estou fazendo só um exemplo. É claro que a quantidade de hastes, a profundidade dessa sua malha, ela deve ser dimensionada no projeto de malha de aterramento. Então você faria uma estratificação do solo. A gente está vendo aqui que o terreno é muito amplo, mas um projeto desse porte, se você conseguir pegar antes deles começarem a fundação, é mais interessante ainda, ok? Para que você tenha liberdade para fazer estratificação nesse terreno. Eu faria aqui estratificação nessa área para poder fazer separadamente o projeto de cada malha. Então eu faria o projeto da malha da subestação, em seguida faria um projeto da malha geral de aterramento, e com a estratificação obtida nessa malha geral do aterramento, eu faria o projeto da malha de aterramento desse anel inferior do SPDA. Então todas essas malhas eu iria dimensioná-la para um valor de resistência pretendido. A da subestação iria procurar deixar abaixo de 10 ohms, a malha geral também nesse patamar, abaixo de 10 ohms, para só depois que fazer a interligação das malhas. Então depois que eu fizesse a interligação das malhas, eu iria estar verificando também o valor da resistência ohmica geral.
Mas a princípio, o dimensionamento e o projeto de malha de aterramento faria separadamente, para em seguida fazer a interligação da subestação, interligaria nesse ponto do SPDA, e a SPDA poderia interligar aqui em 2 pontos. Esse ponto, um outro ponto sugestivo seria nessa outra extremidade da malha, aterraria em algum outro ponto na malha aqui do anel inferior do SPDA. Então essa seria assim minha sugestão. E como as torres sairiam dos centros de medições para a subida dos shafts para atender os apartamentos, então as barras colocaria 3 barras de equalização, uma em cada torre. E dessa malha eu também atenderia todos os meus equipamentos aqui da área de lazer, parte do campo, enfim, todos os outros itens eu sairia dessa malha, deixaria da subestação separada para atender a subestação, porém interligada com as demais malhas. Então, outro ponto importante, eu sairia com a haste mais próxima aqui do centro da malha, com o condutor para o aterramento dos transformadores. Então sairia nesse formato. A malha da subestação, eu projetaria ela dessa forma, com 3 metros de distância. Essa aqui seria a minha configuração inicial. É claro que o projeto de malha de aterramento que iria definir de fato a quantidade de hastes e a distância, porque se eu tivesse que fazer uma malha de aterramento com a tecnologia de haste profunda, por exemplo, de 6 metros, então a distância, como ela tem que ser a distância mínima, o comprimento da haste, então essa distância já seria de 6 metros. Então aqui eu estou prevendo que no projeto de malha de aterramento, eu estou prevendo aqui que com a haste de 3 metros ou de 2,40 metros eu consigo atingir o resultado pretendido. Então já com relação à malha geral, eu deixaria ela com 6 metros. Inicialmente, caso a 3 metros de profundidade o meu solo apresente uma característica boa, para que eu possa dimensionar essa malha, eu utilizaria as hastes de 3 metros mesmo. Essa distância eu colocaria de 6 metros pelo seguinte: como eu estou interligando uma proximidade menor do meu anel inferior da malha do SPDA, então essa malha aqui ela iria segurar o tranco, digamos assim, no caso de uma descarga atmosférica. Então nesse caso o recomendável é que a distância entre hastes em uma malha de aterramento para SPDA é que seja no mínimo o dobro do tamanho da haste. Então se eu estou prevendo aqui utilizar hastes de 3 metros, então nesse anel inferior eu deixaria uma distância mínima de 8 metros entre hastes. Já a malha, eu faria essa malha geral aqui com um distanciamento entre hastes de 6 metros. Então essa seria assim a ideia inicial. Agora é claro que essa ideia que eu estou te dando assim, ou seja, que eu estou informando que eu faria mais ou menos dessa forma, é claro que tudo isso seria o meu raciocínio inicial, que dependendo dos dados obtidos na estratificação do solo e no projeto de malha de aterramento, é claro que esses parâmetros poderiam mudar, poderia aumentar o tamanho da malha ou diminuir o tamanho dessa malha, tá entendendo? Então, essas características exatas, só colocando a mão na massa para elaborar de fato o projeto da malha. Mas em relação à geometria, nesse caso específico, que você tem um terreno, uma área muito grande, tá entendendo? Principalmente a área de lazer, estacionamento, enfim. Então, seria basicamente essa a minha ideia. Eu faria mais de uma malha devido esse espaço que o terreno tem. Então essa daí seria a minha sugestão, tá entendendo? Mais uma vez eu falo, não tenha nem a minha opinião, nem outras opiniões como verdade absoluta, tá entendendo? Isso daqui é a minha verdade. Eu faria dessa forma, inclusive empreendimentos desse porte, é mais ou menos essa configuração que eu utilizo, a quantidade de hastes e profundidade que vai mudar de acordo com a característica do solo. Então, 2 parâmetros fundamentais que irá determinar de fato a geometria, a quantidade de hastes, é justamente o primeiro ponto é o seguinte: é a área que você tem disponível para executar essa malha de aterramento. Aparentemente nesse projeto você tem uma área enorme, então não teria tanto problema com isso, mas esse é um ponto fundamental que determina o tamanho da malha e a característica
dessa malha. E com relação ao outro ponto é a característica do solo. Então o solo ele vai estar determinando a profundidade dessa tua malha, como você conseguirá também controlar os potenciais de segurança, tensão de toque, tensão de superfície, tensão de passo. Então todos esses potenciais de segurança ele deve ser previsto também no projeto, na fase de elaboração do projeto de malha de aterramento. Então é isso aí, espero ter ajudado, colaborado aí com essa sua dúvida, ok? Valeu, meu amigo, um forte abraço.